Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Conversa com Chay, nosso canal do YouTube, um sonho realizado, nosso segundo vídeo hoje. Muito feliz pelos comentários de vocês, pelas curtidas, pelos seguidores que chegaram aqui no canal. Então, ó, muito fortalecido, vocês fortalecem esse canal. E vamos começar conversando com uma pessoa que é mãe, mulher, ela é amiga, ela é companheira, ela é neta, até tem a avó viva, né? Viva. Ela tem a avó viva até hoje, graças a Deus. Amém. Então vamos começar sabendo da história de vida dela, que sirva de inspiração, porque esse canal serve para isso, para servir de inspiração para mulheres como vocês e como ela, que talvez tenham passado por momentos difíceis, uma inspiração que muitas vezes pode até tirar alguém da depressão, do momento de angústia. Você pode se identificar com a história dela, então é por isso que temos esse canal. Então o canal é nosso, não é meu, tá bom? Então, Micaela, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar. Oi, nossa mesinha já tá aqui posta aqui. A xícara, achei um nossa xicarazinha. chiquérrimo luxo, gente. Já temos, Quero né? uma. Então, Micaela, me conta uma coisa. Oi. Quem é você? Como foi a sua infância? Então, eu vou começar, eu me chamo Micaela, como o Neto falou, eu sou mãe, sou filha, sou neta, sou irmã, sou companheira, tenho um relacionamento, tenho 27 anos, estudo com o Neto, fazemos pedagogia junto, faço outra faculdade também de psicopedagogia, Brusquense? Sou brusquense, apesar de que não parece, muita gente fala que eu sou muito faladeira pra ser brusquense, mas tudo bem. Toda regra tem exceção. Exato, eu sou fora da caixa. E a minha infância, deixa eu começar. Bom, eu nasci aqui, eu sou brusquense. A minha avó mora na Santa Luzia atualmente. Ela mora desde nova lá. A família da minha avó veio de Botuverá. E aí ela conheceu o meu avô, eles casaram. Sou de família de italianos, dos dois lados, tanto por parte da minha avó materna e do meu avô materno também. Porque Botuverá foi colonizado por italianos, por né? italianos. Só os dos avós do lado do meu pai paterno, que eu não sei de onde são, mas... Talvez seja alemã. Eu não sei de onde eles vieram, mas enfim. E a minha avó e o meu avô casaram e eles têm um bar. O meu avô já faleceu por parte de mãe, fazem 12 anos, mas até o momento quando ele era vivo, a minha avó e ele tinham um bar. E a minha avó tem até hoje esse bar, só que hoje ela não toca mais, é alugado, mas ela tocou por 43 anos. E era um barzinho assim, que vendia balinha, porque bem do lado do bar da minha avó é uma escola. E tem quanto tempo que ela não toca mais esse bar? Faz uns 3 anos, assim, por aí, que ela não toca mais o bar. Pouco tempo, né? Pouco tempo, Foi um processo, assim, pra ela, que a minha avó já tem 74 anos, então, assim... Ela tocou muito tempo ela esse bar. tocou 43 anos no bar. E aí, a minha avó e meu avô se casaram, tiveram a minha mãe e a minha tia. E aí a minha mãe e o meu pai se conheceram quando a minha mãe tinha 16 e o meu pai 17. E aí, aos 17 anos, a minha mãe engravidou de mim. E aí nasceu eu. E aí foi um processo, porque acho que a cultura daqui, né, não estavam acostumados com essa questão do engravidar cedo, assim, o Neto até tinha comentado que em outros lugares, né, da onde ele veio, Nordeste, assim, é normal. Mas aqui acho que foi um baque pra minha avó e pro meu avô. Porque eles não tinham um relacionamento, não eram preparados, eram dois jovens e tudo mais. E aí começou o processo porque eu não me adaptava na creche. A minha mãe uma vez contratou uma babá, mas a minha mãe disse que ela me deixou torrando no sol. E aí a minha avó, por parte de mãe, se ofereceu pra ficar comigo. Porque os meus pais moravam na casa dos meus avós paternos. Só que aí lá meu pai tem acho que 6 ou 7 irmãos, se eu não me engano. É bastante, eu tenho que contar nos dedos que eu nunca sei. Mas enfim. E a minha avó ficou comigo. E aí eu fui meio que criada pela minha avó, por até meus 12 anos. E eu fui criada assim, fazendo tudo que eu queria, na hora que eu queria, quando eu queria. Se a diretora, como eu estudava do lado, tipo assim, era bem... Você dava 2 passos, era o colégio, era bem grudado assim no bar da minha avó. E aí assim, meio que é um bairro, a Santa Luzia, que todo mundo se conhece. Meio que todo mundo que morava desde aquela época ali, é todo mundo família, parente, primo, todo mundo se conhece. E eu vim criada uma menina assim. Mas hoje em dia ainda é assim lá? Hoje em dia mudou um pouco, Mudou mas um pouco, né? Ainda as pessoas que são de lá moram lá ainda até hoje, assim, tipo, né, que eu lembro os pais dos meus colegas, foram poucos os que saíram da Santa Luzia, os que casaram, assim, e resolveram sair de lá, a maioria casou e ficou lá.
E eu fui criada assim, que eu nunca apanhei, eu nunca tive muita regra, meio mimada. Minha avó, se a diretora brigava, minha avó ia lá, brigava com a diretora. E aí aos 12 anos eu fui morar com os meus pais. E eu nunca fui uma criança fácil, tá, gente? Eu aprontei bastante também, assim, mas... Como assim? Tu aprontou bastante? Eu aprontava, gente. Eu também não era assim, eu batia nos outros no colégio. Eu sempre gostei de brigar com menino. Eu era muito brigona, assim. Eu não batia nas meninas, mas nos meninos eu gostava muito de brigar. Ela é daquelas brigonas, gente. Eu fiz tratamento depois por causa disso. Mas eu era bem brigona, assim. Eu era bem... Eu, tipo, não dava pra me tirar de sério. Eu tinha um menino que ele estudava comigo na creche, porque a gente meio que todo mundo veio junto, criado junto. Aí a gente estudou na creche, foi pro primeiro ano, foi pro segundo, todo mundo foi junto. E o nome dele era Mikael. Micaela, dupla sertaneja. E ele me mordia na creche. Quando nós fomos pra primeira série, na minha época era série, não era ano que nem é agora. A professora colocava por inicial de nome junto. E aí sentávamos juntos, Micaela e Mikael. E um dia eu bati nele, porque ele me mordia na creche. Aí um dia, ele sentado comigo, ele ficava pegando assim meu lápis e botando na carteira dele. Aí eu pegava meu lápis de volta, aí ele pegava meu lápis. Quando ele virou de costas, eu dei um soco nas costas dele. E ele foi virar pra me bater, porque foi reação, gente. Imagina, a gente tinha 6 anos nessa época. Sim. Imagina 2 crianças de 6 anos se matando dentro da sala. Quando ele virou, eu dei outro soco na boca dele e sangrou. E aí, eu fui pra diretoria. Isso era uma escola, era o quê? E aí eu fui pra diretoria. E aí a minha avó foi lá na diretoria e me defendeu. Então assim, a diretora já não ia com a minha cara, né? A dona Lúcia, nunca me esqueça. Ela sempre dizia pra mim que só faltava o pingo do meu i pra ser pintado de preto, porque eu tava na lista negra, literalmente. Gente, eu já era o que apanhava, tá? Eu era muito quieto na escola. Eu fui brigar uma vez com uma menina lá na escola. Mas eu não era valentona. Não, eu era das que defendiam as pessoas injustas. Sim. Ah, tá. Não, mas eu ia lá. Eu uma vez fui tentar brigar uma vez com uma menina. A menina pegou uma cadeira, uma banca e ia atacar em mim. Porque Desculpa. Porque eu sempre fui mole, gente, pra brigar. Mas eu não era valentona, eu não fazia, tipo, eu não batia nas pessoas, tipo, em defesa, nem nada. Eu brigava geralmente com meninos porque eles ficavam tirando a gente. Ou eu tinha depois os meus irmãos que estudavam lá também. E aí eu tinha um irmão meu que às vezes, os meninos, por ele ser muito, que ele não sabia se defender, eles batiam muito nele. Então eu ia lá. Eu acho que tu tem alguma... Tu é Libra, né? Eu sou Libra. Ah, tá. Libra defende, eu defendo muito os outros. Libra é da justiça, né? Eu sou muito defensora, eu não gosto de ver, assim, ó, pode não ser comigo, mas tá perto de mim, eu vou me enfiar no meio, entendeu? Eu não consigo ficar quieta no meu canto. E assim, eu matava meu irmão dentro de casa? Matava, mas chegava lá na escola e ninguém podia encostar a mão nele, Sim. entende? Então assim, era essa diferença. E aí eu fui morar com os meus pais. E aí o que aconteceu? Fui morar com os meus pais. Aí, adolescência, né, revoltos, virei uma pessoa revoltada, e aí... Tu morou com teus avós e depois na adolescência foi morar com teus fui morar pais. com meus pais, aí 3 irmãos. E aí vem de uma criação diferente. Gente, eu vim de uma criação que era tudo pra mim, eu não sabia dividir nada com ninguém, a minha avó me deixava ficar na rua brincando a hora que eu queria, eu ia pro rio, voltava com as pernas cheias de sanguessuga, e a minha avó sempre... Vó, gente, ser criado por vó é outra coisa, entende? Sim. E aí... eu fiquei meio assim, revoltada, criei toda uma mágoa dentro de mim por causa dessa questão, porque eu tinha ficado com a minha avó, e meus irmãos foram criados pelos meus pais. E aí, no meio desse percurso, aos 16 anos, eu fugi de casa. Que tu achava que isso era injusto, tu ter sido criado pela tua avó. Eu não sei explicar o que passava na cabeça. A gente pensa isso, porque eles preferiram criar eles, assim, não a mim. Se você me perguntar, eu tenho flashes de memória da minha adolescência. Isso que eu conto pra você são coisas assim que são flashes. E muitas coisas que a minha avó ou a minha mãe me contavam. Eu não lembro exatamente dessas situações, enfim. Assim, eu lembro do menino que eu batia, assim, mas das outras situações são muito supérfluas na minha cabeça. Então, me perguntar exatamente o que eu sentia, eu não sei explicar, porque eu não me lembro. Então, assim, foi um processo. Eu fiz tratamento depois disso, porque eu desenvolvi crise de ansiedade depois de mais velha. Mas assim, eu fugi de casa aos 16 anos, apareci em tudo quanto era televisão. Mas tu acha que o que foi que desencadeou essa tua crise de ansiedade? Muitas coisas. Acho que foram muitas coisas. Foram muitos processos, porque assim, eu saí de casa muito nova.
E aí eu saí de casa, gerou aprender a lavar roupa, cozinhar, e aí foi meu primeiro namorado. Não fazia nada. Foi meu primeiro namorado, e os meus pais, assim, eles tinham uma condição de vida boa, então eu não precisava fazer as coisas dentro de casa, entende? Minha mãe tinha empregada todo dia, então assim, não era uma coisa Quando tu morava com a tua avó, ela fazia. A minha avó dava todinho pra mim sentada no sofá, gente. Ela chegava assim e falava, Tó, filhinha, quer risoles? Quer risoles? Minha comida preferida era purê de batata, suflê de milho e bife, era o que eu comia todo dia, gente. Minha avó não fazia outra comida pra mim, porque era só o que eu comia. Aí minha avó era daquela assim, ai, tem tarefa da escola. Se você fizer, eu era fã de Rebelde, né, naquela época, assim. Se você fizer, eu vou lá comprar figurinha pra você. Aí ela ia lá, atravessava a rua, que o mercadinho era do lado, comprava figurinha, no fim ela fazia a minha tarefa. Que responsabilidade uma criança dessa vai ter, gente? Nenhuma. E a gente é criança, a gente aproveita, porque eu sempre falo, pra fazer as coisas erradas, a gente aprende muito mais rápido do que pra fazer o certo. Porque o errado geralmente é melhor do que fazer o certo, entende? Sim. Então assim, quando a gente é criança, é muito mais legal você fazer bagunça, você não obedecer. E depois que você aprende daquela forma, né? É difícil você mudar, e o problema é o que te gera depois disso, entende? Hoje, tendo filhos, eu tenho uma visão diferente. Eu posso errar? Todo mundo erra. Sendo mãe, sendo mulher, sendo ser humano, sendo homem, a gente erra o tempo inteiro. Somos carne, a gente erra. A gente já nasceu errando. Todos os assim, dias, então, né? A gente erra. Só que a gente tenta, hoje, tendo filhos, eu tento ter uma visão diferente da minha criação. Porque eu sei tudo o que acontece lá pode gerar depois. E aí, como eu sempre, uma frase que eu sempre uso assim na minha vida, é que o tempo ele não volta. Não dá pra voltar pra trás. Dá. As escolhas que eu fiz erradas na minha vida, não tenho como voltar atrás. Como consertá-las lá atrás. Eu tenho como mudá-las aqui e tentar melhorar. Mas o que eu já fiz já tá feito, entende? Não dá mais pra voltar. E foi todo esse processo, assim, eu saí de casa com 16 anos. E também aí... ninguém pode julgar você pelo que você fez, não, né? Nem pelo que você faz. As pessoas me julgam bastante. As pessoas mudam, as pessoas têm direito. Por Até exemplo, hoje as pessoas me julgam. As pessoas vão te julgar pelo que tu fez. Só que passou quantos anos? Então você já é outra pessoa, né? Tem que ter isso na cabeça. Mas as pessoas julgam, tá, gente? Fiquem tranquilos, assim, que até hoje, mesmo assim, fazendo 2 faculdades, sendo mãe, tudo ainda assim, eu escuto muitos julgamentos. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não tô nem aí, porque ninguém calçou meu sapato, ninguém viveu minha vida, quem paga minhas contas ainda sou eu. Então eu sempre digo, no momento que for pagar minhas contas, eu dou o direito de opinar na minha vida. E... Dá uma pausinha aí, olha isso aqui, ó. É uma centopeia. Eu tenho medo de matar porque é um bichinho de Deus. Tadinha. Mas vou jogar ele pra rua. Ah, pronto. Ele tem muito mato, tem muito bicho. Sim, então, assim, todo um processo. E aí eu saí de casa com 16 anos, e aí eu tive meu primeiro relacionamento. E assim, todas as escolhas... E como foi esse teu relacionamento? Ele era mais velho? Ele era 4 anos mais velho que eu. Como tu conheceu ele? Aquela época era no bem recente lançado Facebook, assim. Ah, tu conheceu nas redes sociais. E aí ele até, né, eu morava ainda com os meus pais, e depois disso, daí a gente... apresentei ele pros meus pais, tudo, e depois eu saí de casa e fui morar com ele, com 16 anos. Antes disso eu fugi de casa, apareci em todas as televisões, porque achava que eu tinha sido sequestrada. Sério? Loucura. Uhum. Quem colocou você na televisão? Todo mundo, a polícia me colocou lá na televisão. Meu pai foi dar queixa, porque eu fugi de madrugada de casa, eu não namorava nada ainda. Até o louco fugi de casa. E aí, meu pai achou que eu tinha sido sequestrado, óbvio, pai e mãe, né, gente? Aí foram na delegacia, fizeram um boletim de ocorrência e mobilizaram o Brusque inteira pra me procurar. Mas não é 24 horas pra começar a procurar? Mas é que naquela época meu pai era muito amigo do delegado. Ah, naquela época era diferente. E aí, assim, imagina, fazem 11 anos atrás isso. E então pensa, assim, foi uma loucura, assim, porque daí, aí sim eu fui muito julgada. Só que aí foi uma das coisas que eu percebi o quanto a gente influencia as pessoas quando a gente faz coisa errada. Porque depois que eu fugi de casa, virou uma galera geral fugir de casa. Gente, não faça isso. Você foi a notícia você é adolescente, presta atenção pra mim. Você é adolescente, vou te dar uma lição pro resto da sua vida que você nunca vai esquecer. O pai e a mãe da gente, assim, desde que ele não te espanquem, né? Porque acontece, mas desde que seu pai não te espanque, não deixe você passar fome, meu bem, tudo que eles fazem é pro seu bem, tá? Eles estão lá pra te dar instrumento, instrução pra que você possa ser um ser humano. O problema da gente adolescente é que a gente acha que a gente é imortal, que a gente vai ser adolescente pro resto da vida, e isso não vai acontecer. O que que acontece? Quando você não quer aprender com o que o teu pai e tua mãe te ensina, a vida te ensina. Só que o problema da vida é que ela
pisa em cima da gente, ri da sua cara e vai. E se você não levanta, ela passou, entendeu? O pai e a mãe da gente, eles até podem te botar de castigo, podem te tirar, às vezes, hoje é modinha, né? Celular, na minha época não tinha isso, mas hoje em dia, tirar o celular, o videogame, mas é pro seu bem. A vida não faz isso, não. A vida não tem com ela, não tem. Ela te tira o que realmente pesa. Se não aprender em casa, vai aprender no mundo, né? Entendeu? E o tempo que a gente perde. Porque assim, eu poderia ter ficado em casa, ter estudado. Hoje eu poderia ser formada na minha faculdade dos meus sonhos, que era veterinário. Agora tá pensando em ter filhos, em comprar casa, em tudo isso. E eu atropelei todo o processo, gente. E não tô dizendo que tá errado. Não tô dizendo que o que eu fiz é errado. Só que assim, hoje, com a cabeça de hoje, se Deus viesse pra mim e dissesse, eu te dou a chance de voltar no passado, eu faria tudo diferente. Mas tudo, absolutamente. Por mais que eu ame meus filhos, eu faria tudo diferente. Eu voltaria e nunca teria saído de casa. Teria aguentado, por mais ruim que é morar com o pai e com a mãe, mas é melhor do que morar por aí, na casa dos outros, na casa de sogra, de... É porque assim, deixa eu puxar um pouco pra cá. Só. É porque assim, o mundo, ele não ensina passando a mão na cabeça, né? Ele ensina duramente, né? E como é difícil você aprender com o mundo, é difícil. É difícil, é muito difícil. É muito, muito, muito assim, porque a vida, ela não tem... As pessoas lá fora, elas não são seu pai e sua mãe, entende? Elas não estão ali, por mais que às vezes, como eu falei, seu pai e sua mãe não deixou você passar fome, não te espancam, não nada, né? Tem toda uma questão assim, mas te corrigem, te cobram pra você estudar. O meu pai ainda nem cobrava tanto a gente, assim, ele era bem maleável nessa questão. Mas assim, querem que você estude, que você seja alguém na vida. Cara, aproveita. Porque depois que você... Eu saí de casa com 16 anos, as pessoas às vezes saem com 18. Depois que você sai, é tudo diferente. Você tem que pagar conta, tem que pagar força, tem que aprender a cozinhar, lavar roupa, se virar nos 30. E aí, às vezes, você até tem um relacionamento. Daqui a pouco esse relacionamento não dá certo, você tá no olho da rua, entendeu? Então, assim, tem todas essas questões. Por isso que eu digo, assim, ó, eu entendo a fase da adolescência. Eu entendo perfeitamente porque passamos pela fase da adolescência. E eu passei pela minha adolescência. E eu lembro como era a minha adolescência. Eu me lembro também como eu era como filha, como neta. Então, assim, eu sei que não é fácil. Só que eu digo, se eu pudesse hoje abrir, assim... A mente dos adolescentes, aproveitem, gente, aproveitem, continuem sendo adolescentes, mas aproveitem, sabe? Aproveitem porque o pai de vocês e a mãe, eles já passaram, às vezes, por pior do que vocês estão passando. Então eles sabem, sabe? Eles sabem qual exemplo dar, qual o conselho dar. O amiguinho lá fora que tem a tua idade não sabe. O conselho que ele vai te dar é foge de casa. Teus pais não te amam. Não tem experiência de vida, né? Ou bebe, vamos pra festa, ou usa droga que tu vai esquecer. É os conselhos que eu escutei na minha vida quando eu saí de casa, entendeu? Então, assim, que experiência eles têm? Mas tu falou essa história do que tu sai de casa e mora com um cara, né? Fui morar com um Aí, cara. assim... Então, na tua opinião, tu acha que a mulher deve ser estruturada, ter seu emprego, não depender de homem? Eu não vou dizer que não depender de homem, gente. Eu sou assim, eu sou cristã, né? Então eu sou a favor do casamento em que as mulheres possam ficar em casa. Mas não é assim, um possam ficar em casa porque elas devem. É um possam de eu quero ficar em casa, eu não quero ficar em casa, ok. Porque eu sou assim, ó, o dever do homem é o quê? Ele é prover. Então Sim, ele tem provedor. que prover o lar. Imagina uma mulher, eu vou falar por mim, tá, gente? O Neto sabe que eu sou bem assim, eu respeito a religião de cada um, de tudo aquilo que a pessoa, que cada um acredita. Eu tô falando da minha experiência de vida, do que eu acredito, então assim, não tô querendo julgar o que outra pessoa acredita, o que outra pessoa, porque hoje em dia tem as mulheres que defendem que querem trabalhar e não querem ficar em casa, e pra mim, ok, cada um acredita e defende aquilo que é pra sua realidade. Eu, ao meu ver, hoje, se eu pudesse, ter feito, né, ter ficado em casa, ter estudado e agora ter começado, ter formado uma família, ter meus filhos, eu gostaria de ter ficado em casa. Eu não tive esse privilégio. Eu fiquei com a minha filha até 1 ano e 3 meses em casa e o meu filho com 6 meses foi pra creche. Então eu queria ter tido o privilégio de ficar com eles até os 4 anos em casa, sabe? De ter sido mãe, de estar em casa, de ter tempo. Mesmo com o pouco tempo que eu ficava com os meus filhos em casa, já era uma rotina cansativa, porque eu não estava disposta. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir para a faculdade todo dia de noite, que a gente faz todo dia de noite. E então, assim, eu chegava em casa, eu já estava exausta. Chegava no final de semana, tu já não tem mais aquele pique. Não que uma mulher que está em casa
não trabalhe, porque a gente lava Trabalha roupa. muito, né? Eu acho que trabalha muito Trabalha mais mais do que uma mulher que trabalha fora. Isso. Só que é quando eu digo que essa junção é você trabalhar fora e trabalhar dentro de casa. Eu acho que isso sobrecarrega a Mas gente quando como você mulher. trabalha só em casa, você pode dividir. Hoje eu vou fazer tal coisa em casa, amanhã eu faço tal coisa, né? E tem aquela divisão. Isso. Não sobrecarrega. Exato. E ainda você por fazer cima, os dois. você no final de semana ainda tinha que fazer trabalho da faculdade, Você além de cuidar da imagina. casa, dar atenção pro marido, pro filho, como é que fica? É isso que eu falo, sabe, gente? Assim, é uma rotina que eu poderia ter evitado se eu tivesse tomado outras decisões lá atrás. Como eu não tomei, hoje eu tô correndo atrás do que eu já poderia ter tido. Não que é tarde, não é tarde, gente. Pessoas começam faculdade com 30 anos. Só que você começar uma faculdade com 30 anos, tendo a sua casa, tendo um companheiro do seu lado, ou às vezes não tendo filho, é diferente de começar como eu. Eu voltei pra casa dos meus pais depois de 9 anos, com uma filha grávida, entende? Tive que terminar o meu estudo pelo SEJA, porque E como nem foi essa tua tudo- recepção quando tu voltou pra casa dos teus pais? Eles te acolheram bem? Então, fui muito bem acolhida. Eu sempre falo assim, eu sou grata pela minha família, gente, e eu digo isso sempre pra todo mundo, porque eu tenho um privilégio que metade não tem. Muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não vão pra faculdade porque não tem uma família como base pra apoiar. Entende? Não tem com quem deixar, às vezes, os filhos. Muitas mães não trabalham fora, às vezes tem que trabalhar meio período, ou tem que fazer bico, ou não pode trabalhar registrado porque tem filho, não tem com quem deixar. Eu tenho esses privilégios, e por isso que eu falo que é privilégio. Porque é Sim. privilégio mesmo, é ser abençoada de ter uma base. E assim, eu tinha me separado do pai dos meus filhos, e aí eu tinha minha filha de 1 ano e 3 meses, e aí os meus pais, eu pagava aluguel. Os meus pais me convidaram se eu queria voltar pra casa deles. E aí foi aquela coisa assim. Eu vou contar só um rapidinho Eles antes. te convidaram então pra voltar. Vou contar um rapidinho antes, que foi assim, quando eu ganhei a minha filha, a pastora Neca da Igreja Calvário, foi na casa, eu morava com a minha avó. Foi na casa da minha avó, e ela sentou no sofá, e eu nunca me esqueço, que ela olhou pra mim e falou assim, ó: Deus te deu uma segunda chance. Vê se aproveita. E aquilo marcou minha cabeça, sabe por quê? Porque antes de eu ter a minha filha e o meu filho, né, eu era uma pessoa assim que eu fazia tudo que me dava na telha. Eu não pensava nas coisas, sabe? Só que tudo que eu fazia prejudicava só a minha vida. Eu nunca prejudiquei outras pessoas. Tanto é que quando eu saí de casa, por mais que meus pais Mas você sofreram, agia sem pensar. eu era tipo assim, eu estou com vontade de, sei lá, sair, eu vou sair. Eu já tô com vontade de passar 3 dias fora de casa, eu vou. Tipo, entende? Assim, eu era assim, eu não pensava nas coisas. Aí eu não estudava, porque pra mim, tipo, eu precisava trabalhar, então o estudo não me fazia falta naquele momento. E não aturava muitas coisas por muito tempo, eu era muito explosiva. Então, tipo assim, eu falava alguma coisa, eu já tô nem aí, tchau, virava as costas, sabe? Eu não pensava no que aconteceria depois. E aí, quando eu tive a minha filha, que a pastora falou isso, eu parei pra pensar assim, ó, que agora não é só mais a minha vida. Se eu morrer, eu morri. Antes era só eu, entendeu? Eu ia fazer falta pras pessoas que me amavam, mas não tava prejudicando ninguém. E a minha filha? E agora, tendo uma filha? Todas as coisas que eu iria fazer depois de ter uma filha, eu refleti na minha filha. Ela ia arcar com as consequências junto comigo, porque eu gerei um ser que dependia de mim, que depende de mim ainda, porque ela tem 3 anos e o Oliver tem 2. Então, assim, foi um divisor de águas. E aí eu passei esse tempo ainda com o pai deles, e aí eu terminei um relacionamento abusivo, de agressões, de traições, de Foram quantos anos com essa pessoa? quase 3 anos. Aguentou bastante tempo. Muito tempo, porque o meu sonho era ter uma família. Sempre foi o meu maior sonho, então eu lutei muito por isso. Até quando não dava, eu lutei por isso. As pessoas falam, mas aguentou porque quis, era só separar. Não é assim só terminar, gente. Não é só terminar. Se fosse só terminar, antes era só terminar. Antes de eu ter filho, era só terminar. Mas depois que você tem filho, é outra coisa, sabe? É diferente você ser uma mulher com filho no Brasil. Entende? Porque aí é aquela coisa, separou, já tem um filho. Como é que vai bancar o filho? Como é que vai trabalhar? Se trabalha, é porque trabalha. Se tá em casa, é porque tá em casa. Se deixa o filho na creche, é porque deixou na creche. Se deixa com fulano, é porque deixou com fulano. Então, assim, tudo é julgamentos. Então, você vai aguentando. Só que chega uma hora que você não aguenta mais. Eu sou o tipo de pessoa que eu ainda aguentei bastante. Literalmente, assim, perto do que eu já fui, eu aguentei muito. E aí, os meus pais me convidaram pra voltar pra casa deles. E aí, eu tive que engolir todo um orgulho. Porque não é uma decisão fácil depois de 9 anos. Com uma menina, e aí depois na casa dos meus pais eu descobri que eu tava grávida. Então, assim, não é um processo fácil você voltar de onde você saiu.
sabe? Eu não saía assim, oi pai e mãe, estou indo embora, arrumei minha casa, entendeu? E mesmo se você tivesse saído dessa forma, mas nunca é igual quando você volta. Não. Porque aí tem seus horários, aí você gosta de apagar a luz tal hora, gosta de comer tal hora, fazer barulho Tenho tal minha hora. mania de fazer minha comida, de lavar minha roupa, E já é tudo diferente, né? Não é mais como você estava acostumada antes. E eu digo isso porque eu já saí várias vezes também da casa da minha avó e voltava. Quando eu voltava, eu não me adaptava mais. Não tem como. Não tem, é difícil. Até hoje, eu tô já há quase 3 anos na casa dos meus pais, não me adaptei ainda direito, assim, nessa questão, sabe? Mas foi um processo, assim, Mas eu você entendo. fica pensando nos seus filhos, né? É, porque eu tive que botar outra coisa na balança que não era mais a minha vida, porque é isso que eu digo, sabe? Se eu não tivesse a minha filha, porque eu fui descobrir depois que eu tava grávida do meu menino, se eu não tivesse a minha filha, eu teria ficado na minha casa pagando meu aluguel e tava tudo certo. Só que eu tinha uma vida que dependia de mim, não era mais a minha vida só, entende? Então eu tive que parar pra pensar na vida que eu tinha que cuidar, que eu tinha que alimentar. E aí eu voltei pra casa dos meus pais, aceitei voltar pra casa deles, tudo. E aí daquele ano meu irmão de 24 casou, foi embora com a mulher dele, e aí eu fiquei com um quarto pra mim e os meus outros 2 irmãos ficaram em outro quarto. E aí eu descobri que tava grávida, e eu fui todo no processo também, daí eu passei minha gravidez, tudo assim, tive um sangramento na gravidez, mas correu tudo bem. O meu pai não assistiu o parto de nenhum dos filhos dele, assistiu o parto do meu filho. Ele que me acompanhou no hospital, ele que tava lá, ele que viu meu filho nascer, ele que segurou minha mão, que me viu chorar, achar que eu ia morrer mais uma vez. Que não me faz. Foi uma gravidez difícil. Ou foi um parto difícil? Na verdade, o parto foi rápido. Em 1 hora eu parei o meu filho. A mãe, então eu levei 7 horas pra dar luz pra ela. Mas foi a gestação em si. Todos os 2. E aí veio o depois, que aí o Oliver, meu leite não era suficiente, aí eu tive que entrar com a fórmula, e aí assim, eu não trabalhava registrada, eu e a minha mãe abrimos um negócio de marmita, que dava, lucrava muito bem, assim, era muito, assim, muito. Só que aí nesse meio tempo meu pai comprou a oficina de carro dele, e aí a gente fechou nosso negócio, porque daí minha mãe foi trabalhar com meu pai. Só que aí nesse tempo eu voltei a estudar. Quando eu estava grávida, eu voltei a estudar. Aí Mas você voltou a estudar no SEJA? No SEJA, eu voltei a estudar no SEJA. Eu ia todos os dias de manhã, depois eu passei pra noite. Mas qual foi a série que tu voltou lá? Eu voltei, porque lá era por matérias, né? Então faltavam 6 matérias dos 3 últimos anos pra mim encerrar. Porque eu tinha feito um pouco na COEP particular. E aí lá era por módulo. Então, tipo assim, era matéria de língua portuguesa, eram 8 módulos, só que eram dos 3 anos, entende? Aí ficou essas 6 matérias dos 3 últimos anos pra acabar. E aí eu voltei pro EJA e terminei. Levei algumas vezes o Oliver no canguru, dava uma mamadeira pra ele no meio da aula. Eles super entendiam, porque, gente, eu precisava terminar meus estudos e eles sabem que a maioria que tá lá também tem filho, ou entende, estão lá porque precisam, realmente querem acabar os estudos. Outros são os que vêm de escola, assim, que Qual foi o ano que tu terminou o SEJA? Eu terminei em 2020, em junho, e em agosto eu entrei na faculdade de pedagogia. Em 2020? De 2. E 2. 2022. 2022, em junho de 2022 eu me formei, e em agosto de 2022 eu entrei pra faculdade de pedagogia. Se tu não tivesse ido pro SEJA, tu não teria pego essa vaga? Não. E aí, antes de eu entrar pra faculdade de pedagogia, eu passei no vestibular pra veterinária, com bolsa de 60%. E aí eu tive que fazer uma bagunça do que eu queria. E onde era essa faculdade? Era da Unisul, era lá em Itajaí. Só que aí eu ia ter que ir todos os dias de noite pra lá, eu ia ter que trabalhar o dia inteiro. Eu trabalhava nessa época em consultório de dentista, odontológico, na Ortodontic. E eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava sábado de manhã, e aí eu ia ter que ir todo dia pra faculdade. Aí eu falei, eu não vou conseguir, porque eu tenho 2 filhos. Eu vou passar muito tempo longe dos meus filhos. Não vai dar certo. Aí eu escolhi fazer pedagogia. Porque aí era perto da minha casa. Se acontece qualquer coisa com os meus filhos, é rapidinho, Itajaí é mais longe. E aí eu com uma semana que eu comecei a faculdade, eu já peguei um estágio. Então eu já trabalhava só 6 horas por dia, eu já não trabalhava mais o dia inteiro. Então ficou muito mais fácil, porque daí eu tinha tempo pra levar meus filhos, pra buscar os meus filhos na creche, pra dar banho neles, pra depois eu me arrumar pra mim ir pra faculdade. Pra ter uma qualidade de vida com eles. Exatamente. Porque diz que eles vão lembrar no futuro. Eles não vão lembrar, gente, assim, eu compro roupa boa pra eles, dou comida, dou tudo assim, mas eles, não é disso que eles vão lembrar, não é do brinquedo caro, não é da roupa de marca, é do tempo de qualidade que eles têm. Isso.
do tempo, assim, o tempo de qualidade que eles têm. E aí, depois disso tudo, né, eu comecei a fazer faculdade EAD de psicopedagogia online. Eu comecei ano passado, porque eu acho que eu não me adaptei com a questão de ser professora. Eu amo criança, mas eu não consigo trabalhar com crianças, muitas crianças numa sala. E aí eu quero fazer neuro, eu quero fazer pós em neuro e assistente social, porque eu gosto de trabalhar com esses casos assim... especiais. Especiais e difíceis, é o que eu gosto de trabalhar. E aí é o que eu quero fazer futuramente depois disso. E no meio disso eu ainda arrumei um namorado. Hoje eu namoro, já vão fazer 2 anos. E aí... Como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu no Facebook. Também nas redes sociais? Também nas redes sociais. Ele mora Todos os seus relacionamentos se conheceram na rede social? Não. Nem todos. Eu tive um dos meus ex-namorados que a gente se conhecia desde os 5 anos de idade. O pai dos meus filhos eu já conheci há muitos anos também. Então, assim, não foram todos. Mas esse foi no Facebook? Esse também foi no Facebook. Assim. E ele morava na Guabiruba? Ele mora até hoje ainda, por enquanto, na Guabiruba. Ah, que vocês não estão morando juntos ainda? Não moramos juntos ainda. Ele mora na Guabiruba e eu moro na casa dos meus pais. Mas vocês já compraram um apartamento pra morar juntos? Compramos um apartamento esse ano que deu certo pra morar junto. Mas vocês querem morar juntos quando? Tem uma previsão que vocês vão morar juntos? A gente queria morar, se desse semana que vem, junto. Mas, como compramos um apartamento vazio, a gente tá mobiliando tudo, a gente espera que até ano que vem a gente consiga morar neles. Se der tudo certo, né? Sempre digo, os planos não são nossos, são de Deus, mas se der tudo certo, a gente quer ano que vem, se der pra morar no apartamento. Que bom. Deixa eu te perguntar, fazer agora um bate-bola, assim, a primeira coisa que vier na tua cabeça, tu vai responder, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Eu não suporto. Mentiras. Eu adoro. Comida. Eu também. Eu e também. gastar dinheiro. Eu malho pra comer, tá, gente? Eu nem malho, eu só como. Eu não respeito. Eu não respeito? Isso, uma coisa... Injustiça. Libriana, né? Eu não respeito injustiça. Tenho profundo respeito por... Lealdade. Meu sonho de consumo é... Ser rica. Meu maior complexo é... Meu maior complexo? Ai, me pegasse. Meu maior complexo. Uma coisa que te marcou negativamente, que te deixou complexada, que deixou marca na tua vida, que tu não consegue superar, ou supera, mas não esquece. Não tenho nada. Eu fui muito marcada ao longo da minha vida, mas assim, eu não sou o tipo de pessoa que remou, que guardo, que não... Nada. Então você não tem nenhum complexo? Nada, assim. Então tá bom. Medo eu tenho de... Morrer. Todo mundo morreu um dia, mas é meu maior medo. Morro de rir quando... Quando alguém cai na rua. Isso eu rio na cara da pessoa. Quando alguém o quê? Cai na rua. Quando alguém cai na rua? Às vezes eu vejo as pessoas andando, tropeçando, eu vou me mijando de ir atrás da pessoa, não posso fazer. Desculpa, gente, perdoe, isso é pecado. Isso não posso fazer nada. A minha besteira predileta é... Minha? Besteira predileta. Minha besteira predileta? Sim. Aqui é várias, mas eu acho que a minha besteira predileta ainda é brigadeiro. O que eu gosto menos em mim? Pode ser físico ou pode ser... Eita, lá vem aquelas nojentas que não... Não tem nada que você não goste de você. Eu me aceito do jeito que eu sou, assim. Você não mudaria nada? Não sou louca, assim, dessas... Nada. Eu gosto do que... Bem resolvido. Do que, Eu sei que eu não sou linda, maravilhosa, né? Mas me acho linda na minha não lindeza. Não tem isso. O que eu mais gosto em mim? Os meus olhos. É a coisa que eu mais gosto. Um arrependimento. Ter saído de casa aos 16 anos. Um defeito. Um defeito? Que eu falo demais. Você acha isso um defeito? Eu acho. Às vezes atrapalha porque eu falo demais. Às vezes é complicado, depende de situações, é um defeito que atrapalha. É que eu acho que você não... Você acha que você não consegue parar de falar? Mas eu acho que isso é um exercício, a gente... É um exercício. É que eu sou muito ansiosa, eu não respiro às vezes. Sim. Eu só... Mas hoje você deixou falar.
já tá vendo? É que o Neto faz faculdade comigo, então ele sabe como que é, entendeu? Você lê algum livro? Eu leio geralmente cristãos, assim, livros a ver com a Bíblia. Poucos, né, porque eu não tenho hábito de leitura. Mas você arruma tempo pra ler? Você gosta de ler? Não gosto de ler, eu leio porque eu preciso, não porque eu gosto, tá, gente? Mas qual é a frequência que tu lê? Eu leio assim umas 2 vezes, 3, no máximo na semana, assim. E livros bem curtinhos, tá? Nada de livro de 100 e poucas páginas, 200, 300, nada. Geralmente é livrinho cristão que o pastor escreve, assim, de 50 páginas no máximo. Fala uma palavra que te define. Alegria. Alegria. Agora você vai falar de você, da tua ótica, assim. Fala assim uma coisa da tua ótica, sobre você se autoanalisando. Eu me autoanalisando. Quem é você se autoanalisando? Eu acho que eu sou uma pessoa muito leal ao que eu acredito e às pessoas que eu amo. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito brincalhona o tempo inteiro. Eu sempre levei a vida na brincadeira, mas não é uma brincadeira sem responsabilidade. Mas eu sempre vivo... por essa questão é porque eu vivo hoje, assim. Eu levo a vida na brincadeira porque eu aproveito hoje. Porque eu sempre falo, é uma dádiva de vida poder acordar todo dia. Então, todo dia eu tenho uma chance de fazer algo que eu gostaria de fazer. E muitas pessoas não têm isso. Então, isso é uma das coisas que eu mais respeito na minha vida. E o que eu acho, assim, quando eu me analiso é que eu sou uma pessoa que eu gosto de levar alegria para as outras pessoas. Então, por mais que eu tenha meus momentos difíceis, eu vou estar sempre falando dos meus momentos bons. Eu tô sempre compartilhando as minhas conquistas, não é para mostrar para os outros que eu consegui, mas é para que as pessoas se inspirem e vejam que elas também podem, sabe? Que basta você querer, assim. Quando eu quis mudar a minha vida, que Deus me deixou fazer isso, muitas coisas fluíram. Eu saí, assim, de relacionamento tóxico para um relacionamento maravilhoso que eu tenho hoje, um companheiro que me ajuda a criar meus filhos, que luta comigo todo dia, e isso é a coisa que eu mais prezo na minha vida. E por isso que eu falo assim, eu me autoanaliso como uma pessoa que leva alegria, porque eu gosto de viver isso, eu gosto de viver alegria, de viver essa vida, sabe? E eu acho que é isso, assim, eu sou muito companheira, muito amiga, muito, sabe, falo demais, mas eu gosto, sou muito do toque, eu gosto de abraçar as pessoas, de tocar nas pessoas, eu sou isso, eu gosto de transbordar o amor, assim, entende? Porque Jesus transbordou o amor dele em mim. Quando ele me deu chance de poder mudar a minha vida, ele transbordou o amor dele Falar em Jesus, então você vai falar agora, quem é Deus pra você? Deus é um Pai misericordioso, pra mim. Pra mim, ele é um Pai misericordioso. O que é que você acha que Deus representa, assim, representa na tua vida? Tudo. Eu erro. Fala você antes e depois, de você. Assim, eu sempre tive a presença de Deus muito forte na minha vida, porque eu já tive muitas experiências. Eu já tive de cara, assim, com uma pessoa encarnada, com o diabo no corpo dela, assim. E foi uma noite terrível, assim. O diabo, nunca me esqueço, olhava, a pessoa em si, né, estava ali e falava pra mim que tem pessoas que acreditam na espiritualidade, sim, outras que são cristãs, a pessoa estava possuída com uma coisa, com um espírito ruim. Muito, muito assim. E aí olhava e dizia pra mim assim, eu vou te matar. E eu, meu Deus, e eu sou cagona, tá, gente? Eu morro de medo. Mas naquele dia eu não tive medo, assim. Assim, eu sempre tive Deus muito presente na minha vida. Mas o que mudou foi quando... Antes eu era uma pessoa assim, ó, que eu acreditava em Deus, eu sabia da presença de Deus na minha vida, eu tinha fé, mas era aquela coisa assim, Deus lá, eu aqui e tal. E aí quando eu tive um acidente de carro, e aí eu tive a minha filha, eu soube que Deus me deu uma chance de continuar viva. E eu morro de medo de morrer, gente. Eu sei que todo mundo vai morrer, mas eu criei síndrome do pânico por causa disso, do medo que eu tinha de morrer, porque eu fico pensando, e se eu morrer hoje? Meu Deus, eu não vou aproveitar meus filhos, eu não vou... Isso é uma loucura, gente, é uma loucura, eu não digo uma loucura, eu quero dizer assim, uma loucura dentro da nossa cabeça, sabe? A pessoa fica num transe. E quando Deus me deu o ar de poder viver de novo, tudo mudou. Porque eu parei de ser uma pessoa que às vezes reclamava de tudo pra começar a agradecer tudo que eu tenho, até nos poucos. Até quando nada dava certo eu agradecia.
Nada dava certo, eu agradecia. E antes eu era do tipo de pessoa que eu acordava assim, meu, que saco, tem que acordar. Hoje em dia, por mais que eu falo isso aqui na minha mente, meu Deus, eu tenho que levantar. Mas aqui eu tô falando, vai ser um ótimo dia. E eu aprendi isso com meu namorado sempre fala, agradece, porque a gente tem muito mais do que muitas pessoas não têm. Então eu comecei a mudar o meu hábito de vida por causa de Deus. Só que foi assim uma mudança que ela me transformou, porque antes eu acreditava em Deus, eu sabia da presença de Deus, mas era Deus lá e eu aqui, eu continuo vivendo a minha vida e tudo certo. Quando eu comecei a ter essa chance, eu comecei a viver pra Deus. Não que eu não erro, gente. As pessoas muitas vezes entendem assim, tá na igreja cristã, mas não ajuda o fulano. Não é isso, sabe? Não é você ser santo, porque santo nós não seremos, só Jesus foi santo. Mas eu erro diariamente, às vezes eu peco, sabe? Acontece, gente, tudo acontece. O que você não pode é continuar no seu pecado todo dia, entende? Eu tenho que me arrepender daquilo que eu faço. E o que eu levei de mais de exemplo, assim, de tudo foi a gratidão. Hoje, assim, eu exalo gratidão por tudo. Às vezes eu até me emociono quando eu vou falar, mas é porque eu exalo gratidão mesmo, assim. Eu sou grata por todos os dias, porque eu tenho privilégios que pessoas não têm. Só o fato da gente poder acordar e hoje estar aqui, tem pessoas que estão lá no hospital e queriam ter essa chance, sabe? E eu escuto muitas histórias, de pessoas que estão lá no leito de morte e elas falam, hoje eu só queria comer uma pizza. Sim. E às vezes a gente reclama porque vai comer pizza de novo. Eu não tô dizendo que a gente não pode, sabe? Eu não tô dizendo que a gente não pode se cansar do nosso trabalho, que a gente não pode se cansar de comer a mesma comida todo dia. A gente pode, porque nós somos seres humanos, é da nossa carne, a gente pode. Mas eu não reclamar isso todo dia, porque tem pessoas que queriam poder comer todo dia a comida que a gente come. Que queriam poder ter, às vezes, o carro baratinho que a gente tem, que queriam poder ter a roupinha que a gente veste, ter a faculdade que a gente vai. Então, assim, gratidão é a palavra, assim, que mais de tudo da minha vida, assim, me define, me marca mesmo como pessoa, é a gratidão que eu tenho. E não é uma gratidão, assim, só por Deus, é gratidão por tudo que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo companheiro que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, por eu poder hoje ter uma vida que eu quis muito, só que ela só aconteceu quando eu realmente quis fazer, porque às vezes as pessoas não querem passar o processo, e eu aceitei passar o processo, eu aceitei engolir o orgulho, voltar, abaixar minha cabeça, escutar muitos, meu Deus, voltar pra casa do pai e da mãe com filho é fácil, vai fazer faculdade agora depois de velha com 2 filhos, sabe, muitas coisas, muitas, vai arrumar um namorado com filho, tudo, muito isso eu escutei. E eu antes eu respondi, hoje em dia, pela minha gratidão, eu só respiro e penso assim, Deus, Tu és tão bom na minha vida, eu sei de tudo que Tu me desse, que as pessoas, elas vão sempre falar do meu passado, porque hoje elas não têm o porquê me julgar, elas não têm a atitude que eu faço hoje pra me julgar, então elas vão tentar falar do que passou, só que o que passou pra mim tá... Você não está mais lá. Se eu fosse pegar, Neto, de verdade, e te trazer, e a gente pudesse ter feito a versão Micaela de 4 anos atrás e a versão Micaela de hoje... Sim. Total, até a sua seria. Sim. Total. Ontem, hoje é outro dia. Que eu fiz ontem já é passado. Exato, e as pessoas têm que parar com isso, porque eu já vi muita gente entrar em depressão por causa disso, porque tentava mudar a sua vida e as pessoas só ficavam no que tu já fez, gente, o que já fez. Já foi, já acabou. O importante é o que vai fazer aqui hoje, entende? Para ajudar ninguém, né? Ninguém. São poucos. Por isso que eu digo, valorizem a sua família quando ela te dá apoio. Por isso que eu digo, eu sou grata. Gratidão é a minha maior inspiração de vida, é ser grata, porque eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar. Sim. Tem coisa a reclamar? Todo mundo tem. Às vezes a gente tá estressado no trabalho, na faculdade, mas como cheio de dizem, trabalho, reclamar 2 vezes. Então você vai pedir 2 vezes aquilo e vai vir. Então é melhor não reclamar. Por isso que eu digo, às vezes eu levanto, gente, eu também penso, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Ou às vezes eu penso, meu Deus, eu vou ter que ir pra faculdade, hoje tem que trabalhar. Mas eu penso aqui. Aqui eu não falo, porque eu aprendi que tudo que você fala... Tem pessoas que dizem, jogo pro universo, pra mim, o diabo tá me escutando falar. E aí ele vai fazer exatamente aquilo que eu murmurei. Então eu não murmuro. Eu penso, aqui, meu Deus, que saco, tem que entregar aquele trabalho de matemática. Mas aí eu falo aqui, que bom que eu vou poder ir pra faculdade pra entregar aquele bendito daquele trabalho de matemática. Que bom que eu tenho saúde, que bom que eu não tenho Alzheimer, né? Eu posso pensar. Que eu consigo que eu tenho raciocínio, que eu posso ir pra lá, que eu consegui montar um trabalho. Então, assim...
É isso que muda. E, gente, é sério, se tu pegar, fazer um exercíciozinho assim, 7 dias, toda vida que tu for pensar em reclamar, tu agradecer, tu vai ver... Cara, é uma coisa que assim, ó, parece que flui. Sim. É muito, muito lógico, assim. Então, assim, isso é a minha maior lição de vida, é a gratidão. De toda a minha vida, tudo que eu sempre digo é gratidão. Eu sou muito grata. Agora fala assim, para essa, você já falou, né, assim, para as pessoas o que uma palavra, um direcionamento, você acabou de falar, né, gratidão para as pessoas, mas dá mais uma ênfase assim, o que é que você diria para as pessoas que estão passando pela situação que você passou, olha, que sei lá, tem esses medos que você teve, o que é que você tem para falar para essas pessoas, para inspirar essas pessoas? Então, eu passei por muitas coisas na minha vida, desde crise de ansiedade, eu me tratei com remédio, tive síndrome do pânico, chegava momentos em que a realidade pra mim e o sonho era tudo igual, por muitas coisas assim na minha vida. E se uma coisa que eu posso dizer... E tudo doença mental, que afeta o corpo. Gente, eu desenvolvi psoríase agora faz Sim. 1 ano e pouco, por Porque causa do estresse. tudo tá aqui, tudo né? tá aqui, a maioria das minhas coisas estavam aqui. E eu sempre falo, quando você não tá com isso aqui, nada mais funciona, Nada gente. funciona. Por isso que eu digo, não adianta querer agarrar o mundo, não dá. É impossível. E também não adianta querer mudar o mundo, porque também não dá, entendeu? Não tem como. A gente tem que tentar mudar a gente, mudar as pessoas próximas a gente, sabe? Tentar ajudar as pessoas. As pessoas que querem mudar, né? Exatamente, as pessoas que querem. Eu sou assim, ó, eu tento uma vez, a pessoa não quis, o problema é dela. E eu sou assim, ó, eu não julgo o pecado de ninguém. Por isso que eu digo, as pessoas muitas vezes falam assim, cristão é fulano, o fulano é fulano, o problema é dele. Eu sou uma cristã que eu sigo aquilo que eu aprendi. Então assim, eu não julgo o pecado de ninguém. Como o Neto, né, você é casado com um homem, as pessoas às vezes falam assim, mas é casado com homem, é amiga dele. Sou amiga mesmo, não tenho preconceito, tenho na minha família. Por quê? Deus me mandou eu amar o meu próximo. Ele não disse pra mim amar o meu próximo se ele era um homem, uma mulher, se ele era branco, se ele era preto. Não, ele mandou eu amar o meu próximo. Não mandou eu amar o próximo só se ele fosse azul, cor de rosa. Ele mandou eu amar o meu próximo. Então assim, eu não vou ficar aqui, chegar pro Neto como amiga dele e ficar, ai Neto, sabias que isso é teu pecado? Se tu acredita ou não acredita, o problema é teu. Eu tenho que cuidar do meu pecado, entendeu? E te falar do amor de Jesus, que Deus mandou a gente levar a palavra dele, mas não levar a palavra dele pra julgar o outro. Às vezes tem um fulaninho lá, que às vezes ele mente, eu não vou ficar lá chegar pro fulaninho e dizer assim, sabia que mentira é pecado? Cada um tem que cuidar do seu. Posso te dar uma palavra amiga? Vou te dar. Posso falar do amor de Jesus pra pessoa? Eu vou falar. Quer uma ajuda? Eu ajudo. Mas eu sempre sou assim, cada um cuida do seu, porque eu tenho que cuidar do meu. Se eu não conseguir, se eu for ficar cuidando do outro, eu não vou cuidar do meu, daqui a pouco eu tô pecando e tô lá na porta do inferno e eu não quero. Cada um só tem o que pode suportar, né? Eu quero conhecer as ruas de ouro, se Deus me permitir. Então assim, se eu posso dizer pra vocês, assim ó, mudem aquilo que vocês conseguem. E pra vida de vocês mudar, não é assim, ó, sentei aqui, ai Deus, como eu queria ficar rica. Ai Deus, como eu queria parar de procrastinar. Gente, é processo, é exercício, é igual ir pra academia. Você só fica malhado se você vai pra academia todo dia, correto? Se você segue uma regra de alimentação, né? Constância. Pra mudar a sua vida é a mesma coisa. É um processo. Então, assim, se eu posso dar pra você uma palavra assim, ó, tudo que você tá passando só depende de você. É dolorido, mas eu vou ser bem franca. Não espera nada de ninguém. Não espera o pai, a mãe, o colega, o irmão, o marido falar assim, ai, parabéns, você conseguiu. Ai, parabéns, você tá indo bem. Não, eu vou te... Faça por você. Porque ninguém vai fazer. Você pode ter eu tenho uma rede de apoio, sim, você pode até ter uma rede de apoio, mas se você não for, não vai dar certo. Entendeu? Não tem como. É que nem você pegar alguém que tem um vício e querer internar essa pessoa. Eu já vi muita gente que sai da clínica e transforma a vida. Outras que saem de lá e voltam diretamente pro vício. Porque depende de cada um. Porque não quis. Então, assim, só depende de você. E, cara, o processo é dolorido, mas aguenta firme. Aguenta firme porque vale a pena. Só que você precisa querer. Precisa mesmo, assim, tem que levantar e falar, deu, agora eu vou fazer. E pra vocês mães, principalmente para as mães que têm filhos, eu sei que é difícil, mas vai valer a pena. Porque não tem nada melhor do que chegar em casa, escutar o teu filho dizer que ele te ama, que ele é só teu. Não existe, porque eu sei que é cansativo. Eu chorei muitas noites, por mais que eu moro com os meus pais, eu passei madrugadas em claro. Mas e tem que deixar assim claro pro pessoal que a pessoa cai, né? A pessoa erra, mas tem que levantar, né? Gente, não fiquem no chão. É o que eu sempre falo, não fica no chão.
Você caiu, tropecei hoje, não deu certo, o dia tá... Amanhã é outro dia. Amanhã vai de novo. Meu Deus, eu queria fazer... Porque às vezes as pessoas querem sair do lugar onde elas estão, mas elas querem abraçar o mundo, sabe? Querem fazer tudo uma vez, quer aprender, quer começar a ler 300 livros, quer ir pra academia. Não é assim que funciona, gente. Não dá certo. Você tem que fazer por processos, constância, sabe? E hoje não deu, ok, amanhã é outro dia, tenta de novo. Não desiste, porque a maioria das pessoas desistem na metade do caminho porque acham que a luz nunca chega. Ela chega. Pra quem persiste e é firme, ela chega. Então, assim, pra vocês que estão aí, mães que passam por algum problema, as mulheres, até os homens, gente, eu vou dizer uma coisa importante, que eu acho que é um dos assuntos que mais se comenta. Se vocês têm algum problema que vocês precisam conversar, conversem com alguém. Hoje em dia existe números que você pode ligar para desabafar, existem psicólogos de graça. Não deixe o cérebro de vocês consumirem vocês, tá? Não deixem. Conversem com alguém, descarreguem e amanhã respirem e voltem, sabe? Assim, mas não deixem consumir vocês, sabe? Não é fazer um processo, todo e vamos lá, eu aguento tudo nas costas. Não, gente, às vezes a gente tem que descer e falar, opa, peraí, eu não consigo fazer tudo hoje. Eu vou hoje limpar o banheiro e amanhã eu vou limpar a cozinha, entende? Sim. Então, assim, é dolorido, mas vale a pena, só que tem que começar por você. Se você não for, ninguém vai carregar sua mão e te levar. Nem Jesus faz isso, tá, gente? Ele segura a gente pra gente ir, mas a gente tem que ir, entendeu? Ele não carrega a gente no colo pra ir até onde a gente quer. Amém. Gente, quero agradecer, Micaela, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que você fez hoje aqui, teu depoimento, que com certeza vai inspirar alguém. Se inspirar uma pessoa que tá aí do outro lado, é maravilhoso. Já é o suficiente pra gente, porque esse canal é nosso, é feito pra inspirar vocês, pra tirar você que tá passando por uma situação difícil, sabe que é possível sair. Então, não fica no chão. E começou uma dieta, começou algum processo, começou a gostar de ler, voltou a comer, gente, mas volta de novo pra malhar, porque não é da primeira vez, às vezes, vai da segunda, da terceira, e é constante, é pra vida toda, às vezes. A reeducação alimentar também é pra vida toda. Você não vai conseguir, não é uma dieta, não é reeducação alimentar, e também reeducação na vida também, né? Pra tudo, né? Serve pra tudo. Eu tinha um conhecido que ele falava uma frase que eu achava muito importante. Você pode fazer 200 vezes, as 200 podem dar errado, mas a 201 vai dar certo. Isso mesmo. E isso é importante a gente saber. E às vezes a gente desiste já na 200 e não tem 201. Aí na 201 ia dar certo, você não tentou. Exatamente. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. E não se esqueçam que eu não pedi ainda, mas vou pedir agora. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem se vocês gostaram, se não gostaram. Qualquer comentário é bem-vindo. Também comentem quem vocês querem ver aqui no canal, se vocês querem ver alguma pessoa específica, porque aí a gente vai conversar e vai trazer para vocês, tá? Algum assunto também que chame a atenção de vocês, vocês podem aqui deixar nos comentários suas indicações, porque a gente vai correr atrás, tá bom? Então é feito para vocês esse canal. Um beijo muito grande. Beijo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.